Como da que é viagem. ser a única historiadora do rolê? Porque você tá lá, ruína histórica, aí o cara, pedra. Ruína histórica, pedra. Ruína histórica! Ah, não, mas se eles eram engenheiros, se algum deles fosse engenheiro civil, ainda poderia haver ali um Eles se interesse. empolgaram também, tanto quanto você? Elas as meninas se acostumaram. Depois são amigas que dividiram casa comigo e tal. Ah, E daí sim. depois elas se acostumaram a andar comigo. Inclusive, a gente tinha todo um esquema de viagem que cada uma fazia alguma coisa. Em geral, o meu objetivo, minha função na viagem não era ver hotel, não era ver nada disso. A minha função era aprender o suficiente sobre a história do lugar e ser a guia. Você virou a guia mesmo. Eu era a guia oficial das viagens todas. O que eu achava ótimo, porque eu aprendi as coisas. E elas totalmente respeitavam, elas sabiam que eu ia andar lendo placas, assim, que eu ia querer ler todas aquelas explicações enormes de todas as coisas. Não são só biólogos que são assim. Tem gente estranha como Porque são dois lugares que, se eu for visitar, a pessoa tem que ter muita paciência, eu tenho que estar na mesma vibe. Porque eu vou ler tudo, que são museus e zoológicos. Eu vou olhar tudo. Sim. Eu vou, cada um dos pedaços, vou curtir. Quer ver? O Stonehenge, uma dessas minhas amigas virou pra mim e falou: não, acho que Stonehenge dá uma meia hora pra visitar. Aí eu falei, meia hora. Eu gastei 2 horas e não vi tudo que eu precisava. Ela, pai, é só ir lá ver o Stonehenge. Eu, não. No mesmo lugar do Stonehenge, tem os burial mounds, as montanhas de enterro, de onde o Tolkien acabou tirando as ideias pra uma parte das montanhas. É aqueles túmulos. Isso, que nem aqueles tem túmulos, que nem em montanhas. Newgrange na Irlanda. Isso. Que é aquele gigantesco. Só que eles são pequenininhos perto Eu do cheguei Stonehenge. atrasado. Atrasado não, eu cheguei adiantado, eu não tinha tempo de esperar abrir. Fiquei com que tanta pena. raiva. Vou inventar uma Cheguei na teoria da porta de conspiração. Newgrange e não consegui entrar. Seriam gigantes enterrados com barriguinha de chope? É só a pancinha. Só a pancinha. É um monte de pancinha subindo na terra. Podem ser bundas, Carlos Ruas. Ah, não tinha pensado Pode nisso. ser bundas, se tiver um do lado Mas da daí outra. bunda seriam dois montinhos. Ué, mas você não sabe? É verdade. Tô tentando lembrar se tem. Eles são um pouquinho, assim... Afastados. E pra quem chega e não tá ligado que isso tá lá, a maior parte das pessoas só ignora, porque o ônibusinho para lá e depois te leva pro Stonehenge Mas mesmo. pode entrar? Não. Dá. Eu andei em cima de todos, foi super divertido. Ah, é? Dá pra pegar um papelão e fazer esquibunda? Acho Esse que dá, túmulo acho que sagrado de milênios atrás. Mas eles não têm, mas não tem entrada. Não dá pra entrar dentro dele, né? Até porque boa parte desses, eles já colapsaram, né? Entendi. Ah, mas Então, tinha- e eles já foram escavados. Tinha esses também, portinha, eu acho. dava pra entrar. Eu fui No passado. No passado. No passado era Eu possível. fui num, lá na Bretanha, que era... Puta, como é que é o nome agora? É Carne de Barnené. É o maior que tem. É sério, Era um- onde foram era um- enterrados bananas de pijama. era de 6 Carne metros... de banana, ele falou que é o nome. Verdade. Carne de banana. É tipo carne de jaca, né, pra fazer coxinha. Cara, 6 metros de altura, Eram um negócio franceses. gigantesco, assim. Bananier. E era um outro estilo de túmulos. Então, explica aí. Você tem o túmulos, que é aquele que é a barriguinha. Isso. E você tem... que tem um nome, esses pórticos que nem Stonehenge, que são as 3 pedras, uma em cima e 2 do lado. Mas Stonehenge não é um túmulo. Não é um túmulo. Não, eu sei, mas é outro tipo de construção É outro tipo de megalítica construção. do mesmo povo ali, né? Não necessariamente do mesmo povo. É um pouco difícil, eu tava lendo algumas coisas de arqueologia ultimamente, porque definir... se usa, claro, vestígio para definir qual a população, mas quanto mais... Às vezes o pessoal escava e percebe que tem algumas coisas que os seus objetos pessoais, às vezes, não definem necessariamente a sua etnia. Então, às vezes, definir população só pela cultura material que sobrou pode ser problemático, mas na média, na antiguidade, dá para fazer. E daí você tem... Eu não sou super letrada em túmulos de mais de 5 mil anos. Tu foi indo pra esse lado, né? Não. Mas assim, tem esses túmulos que são esses morrinhos e tem os túmulos que eram de pedra, né? Construídos de pedra, como umas casinhas de pedra. São esses. E daí depois, mais pra frente, que daí isso tem no Museu Britânico, e eu recomendo muito que vocês prestem atenção nessa parte, porque... Como se diz, é uma das poucas coisas que o Museu Britânico não roubou. É que é deles, né? Isso. Que é o tesouro de Sutton Hoo. Isso. O seriado é aquele que a O guerra tá o filme. começando, Isso. o filme tá começando, eles acham uma barco. escavação. Não é um barco viking, Sutton Hoo. Sutton Hoo é um barco... Ele é curioso porque nesses morrinhos de enterrar, às vezes acontecia esse tipo de enterro. Então eles pegaram um barco e enterraram um grande chefe saxão, provavelmente. Não viking, ele era saxão. Os vikings ainda não tinham chegado na Inglaterra nessa época.
E daí você enterra, né? Coloca o barco, a pessoa, as coisas e cobre. Talvez se tivesse fogo, acho que nesse não tem sinal de fogo. E daí cobre com terra. A questão desse tem algumas questões interessantes. Primeiro que os coelhos fizeram muitos danos à coisa, porque eles ficavam escavando e fazendo toca. E a outra questão que a gente não sabe tanto é porque não tinha nada de restos mortais quando eles abriram. Porque, por causa do solo e etc., você tem uma área do solo que o pH estava um pouco diferente, tal, que eles acham que é ali que tinha o corpo. Mas não dá pra saber quantos corpos tinham ou mais detalhes do que isso. E já tinha pulverizado tudo. Já tinha pulverizado tudo, não sobrou nada. Quer dizer, sobrou o barco, né? Sobrou o barco, e sobraram tem a peças. do barco, né? Tem madeira do barco que Tem. sobreviveu até hoje. Né? Que é muito impressionante. E a madeira tá lá no museu. Tá lá no British Museum. Não, estão os tesouros. Os tesouros estão lá, tá. E daí tem, por exemplo, tem um capacete Que da hora. lá tem tanto o capacete quanto a reconstrução do capacete, pra Entendi. você ver, e algumas outras peças, então tipo uma luminária, um escudo, e é muito bonito de ver assim o trabalho mesmo que foi feito ali, né? Qual a idade? Esses, eu acho que ele é de, Porque quando chegaram os saxões eu acho que ele é tipo de 500, 600, ele é do final. Ele é dos últimos reis, ele é dos últimos governantes saxãos antes do cristianismo voltar, antes deles se converterem ao cristianismo. Então é mais antigo do que antes da unificação inglesa, enfim, claramente eu tô passando na minha cabeça as fases, né, pra lembrar. Mas tem assim. mais de 1500 anos. Com Peraí. certeza. Eu não lembro tem mais agora. Eles tinham. Ou 1500, Os saxões foram chamados pra ajudar a combater alguma invasão e resolveram ficar. Não foi isso. Eles Não invadiram eram os irlandeses, Eles invadiam também. os irlandeses que estavam invadindo. Aí o pessoal, gente, a gente precisa de ajuda. Ah, tem os saxões, ajuda ali. Aí, Mas eles também invadiam, eles também dominaram uma então, parte. mas eles chegaram e fizeram um acordo. Falaram assim, olha, Mas eles também. Mas tem vários momentos da história da Inglaterra também que eles fazem acordos com os escandinavos pra virem lutar contra outros ingleses. Ingleses, na verdade, não faz nenhum sentido nesse período, né? Que, por sinal, eu adoro a ideia de que. e os anglos também vieram Também, de fora, né? Também. Não, E e a antes ideia era- de, tipo, o inglês puro. O que é o inglês puro, gente? Eram os. Como é que. Era Picts? Era Os Pictos. Que eram os celtas. Algumas das tribos, mas tinham muitos outros povos que moravam naquela ilha. Eu preciso pegar esse gancho pra falar da Olimpíada, desculpa. Diga. Teve a final da ginástica ontem. Aí, 2 mulheres dos Estados Unidos e uma brasileira ganharam a medalha. Aí, a primeira mulher dos Estados Unidos, que é a campeã, que é a Simone Biles, que é uma das maiores ginásticas da história, é uma mulher preta. O terceiro lugar dos Estados Unidos é uma mulher que os pais ou os avós têm origem asiática. E os americanos, liderados pelo Trump, estão lutando contra a imigração de... Você fica assim, ó... Né? Não tem gente que é desse lugar. Vocês mataram todo mundo que vivia nesse lugar antes. Ou quase todo quase. mundo. Quase. Não, é que a gente... Os que estão aí estão